Começar a nossa aulinha de hoje. O que vem hoje? Opa. Nós temos aqui limites laterais, ok? Limites laterais. Dando a continuação de cálculo diferencial integral, né? E aqui é o professor Renato Padilha. Bom, o problema é o seguinte, olha, dada a função dos reais aos reais, f dos reais aos reais, definida por f de x igual a x mais 5, tá? Para você ter o valor do y, a imagem, é só pegar o x e somar, adicionar 5. Esse aqui é o incremento, aqui é o coeficiente angular, uma função linear aqui, função do primeiro grau, aqui é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear. O coeficiente linear, ela corta o y e o angular, ela dá a inclinação da reta. Se for positivo, ela vai ser crescente, se for negativo, para baixo, agora decrescente no ponto 2,7. Por que 2,7? Porque se você calcular a f de 2, aonde tem x, coloque 2. 2 mais 5 dá 7. Então, o ponto seria 2,7, ok? Muito bem, está aí a reta. Agora a gente vai ver o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda. Esse menos aqui não é menos 2, significa dizer pela esquerda, ok? Então, limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, por aqui, ó, pela esquerda, ó, primeiro, bem pertinho do 2, ó, depois, mais próximo do 2, 1,9, aqui bem próximo do 2, 1,999, agora bem mais próximo do 2, 1,99999, então o x está tendendo a 2. Tender a 2 não é ser igual a 2. Tender a 2 é bem próximo de 2. 1,9999 não é 2. Ele está bem próximo de 2, aí você vai ter a sua imagem, 1,999 vai ser 6,99, bem próximo de 7, ok? Então, quando ele tende a 2 pela esquerda, negativo é pela esquerda, então o limite tende a 7, tá? Agora, pela direita, o limite quando x, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, também ele tende a 7, ok? Ó, pela direita seria 3 aqui, né? Aqui 2,5, aqui 2,2, aqui 2,1, aqui 2,0001 e assim por diante, bem mais próximo de 2, ok? Significa dizer que a sua imagem também tende a 7. Se fosse 3, aqui seria 3 mais 5 dá 8, aqui seria 8. Se for 2,5, 2,5 mais 5 dá 7,5, ó, 8 saiu de 7,5, então ele está direcionando ao 7. Significa dizer que pela esquerda, menos é pela esquerda, ele tende a 7, o limite, e pela direita ele também tende a 7, ok? Se esses dois valores são iguais, observe que esses dois, só se eles forem iguais, o que é que eu posso afirmar? Que o limite existe. Então, eu posso afirmar que o limite existe. E o limite de f de x, quando x tende a 2, nesse caso, vai ser igual a 7. Ora, se pela esquerda ele está indo para 7 e pela direita também está indo para 7, então o limite de f de x quando x tende a 2 é 7, ok? Então, se ele der uma função e ele pediu o limite de f de x quando x tende a 2, aí você faz, para saber se ele existe, você faz pela esquerda e pela direita. Se esses dois valores são iguais, então ele existe e vai ser 7, ok? Para cá agora. Agora, quem seria f de 2? No ponto agora. Quem seria f de 2? 2 mais 5, 7. Tender a 2 é diferente de 2. Cuidado, isso aqui é diferente disso. Aqui seria no ponto 2, exatamente no ponto 2 é 7. Quando esses dois valores forem iguais, quando o limite tende a 2 e quando a f de 2 forem iguais, esses dois números, tender a 2 e ser igual a 2, quando forem iguais, então nós dissemos que a função é contínua. Significa dizer que ela não tem nenhum empecilho. Todos os pontos pertencem à curva. Tá? Todos os pontos pertencem à curva. Contínua significa dizer que não tem nenhuma bolinha aqui, não tem nenhum salto, ok? Significa que em qualquer ponto, se você passar um lápis ou uma caneta aqui, ó,
ele vai continuar a curva direto, ó, não vai ter obstáculo nenhum, ok? Aí é uma função contínua. Para ser contínua, a função, o limite da função tem que ser igual à função no ponto. Então vamos definir a função contínua. Quando é que a função é contínua? Quando o limite de f de x, quando x tende a é igual a f de a, ok? Só substituir o x por a. O limite de f de x quando x tende a 5, onde tem x bota 5, então tem que ser igual a f de 5. O limite de f de x quando x tende a 10, x tende a 10, você faz a f de 10, então é igual a f de 10. Limite quando x tende a p, então vai ser onde tem x, você bota p, então vai ser o f de p. Então o limite seria a sua própria imagem. Ele tender, e aqui no ponto, tender uma coisa, no ponto é outra. Ok? Quando eles forem iguais, então a função é contínua. E quando for diferente, ela será descontínua. Ok? Vejamos mais um exemplo. Nesse caso, observe que ele está um salto aqui, ó. Ok? Ele não se define para x igual a 2. Para x igual a 2, ele não se define, ele não existe, ó. Tá? Então ela vem, ó. Se você passar uma caneta aqui, ó. Aqui você vai ter que dar um salto para continuar. Então, nesse caso, ela vai ser descontínua. Só que você sempre não tem o gráfico, né? Então, como é que a gente vai fazer? Dada a função dos reais ao real, definida por f de x igual a x menos 2, que multiplica x mais 5 sobre x menos 2. Tá? Ele dá a lei de formação e quer saber se ela é contínua ou descontínua. Tá? Muito bem. Aqui seria, se você multiplicar, seria x2 mais 3x menos 10, essa função do trinômio, se você multiplicar. Fatorando, eu já deixei fatorada, porque você pode eliminar o x menos 2 com x menos 2, então o gráfico seria mesmo de x mais 5. Construir esse gráfico, só colocar os valores de x, a cada valor de x você tem um ponto. Tá? Agora, cuidado que ele não se define para x igual a 2. Ó. Observe que o denominador aqui, ó, se você colocar 2 aqui, ele zera aqui e zera também em cima, tá? Aí ficou em determinação, ó, 0. Aqui, se você colocar 2 aqui, vai ficar 2 menos 2 dá 0. Se você colocar 2 aqui, vai ficar 2 menos 2 dá 0. Se você colocar 2 aqui, vai ficar 7. 2 mais 5, 7. 0 vezes 7 é 0, embaixo 0, 0 por 0 é indeterminação. No denominador não pode ficar 0, ok? Então, ele fica 0 no ponto 2. Então, ele não se define, ele não existe a f de 2. Ok? Muito bem. Eu quero calcular o limite pela esquerda, quando x tende a 2 pela esquerda. Se você observar, as suas imagens vão tender a 7. E pela direita, esse aqui é pela esquerda, negativo é pela esquerda. E pela direita, esse mais é pela direita. Agora você vem para cá, ó. Você tende x a 2 pela direita. Também o resultado, a imagem vai tender a 7. Quando esses dois valores forem iguais, significa dizer que o limite existe. Só se eles forem iguais, o limite existe. E o limite de f de x, quando x tende a 2, tanto pela esquerda como pela direita, é igual a 7. Agora a sua imagem é a f de 2, ela não existe. Não tem, ok? Quando esses dois valores forem diferentes, aí nós dizemos que a função é descontínua. Ok? Bacana? Ótimo, né? Muito bem. Tender a 2, de novo, tender a 2 não significa dizer que é igual a 2. É igual a 2, é só você calcular f de 2 aqui, ó. Tá? Aí você vai ver que vai dar 0, 0 em determinação. Agora, o limite tender a 2 significa pela direita e pela esquerda. Ele vai direcionar a 7, pela direita também direciona a 7. Então, o limite ele existe, ele vai tender a 7. Mas a sua imagem não existe, ok? O limite existe. O limite é uma coisa, função no ponto é outra. Aqui você tem outro salto aqui, ó. Observe esses dois gráficos aqui, ó. Dada a função definida por f de x igual a x mais 2, esse aqui é uma reta, função linear, né? F de x será x mais 2 para x menor ou igual a 2. Então, para x menor ou igual a 2, ele tem menor ou igual a 3, aliás. Só até o 3, tá? Menor ou igual a 3. Para todo número menor ou igual a 3, esse aqui é o gráfico dela, ok? Quando o x for 3, 3 mais 2 dá 5. Observe, ó, 3 mais 2 dá 5, ele pode ser igual a 3. Agora, será a f de x será x mais 5, é uma função mista aqui, ó.
será x mais 5 para x maior do que 3. Então, para x maior do que 3, você tem esse outro gráfico aqui. Se o x for 3, 3 mais 5 dá 8, então, mas ele não pode ser igual a 3. Então, você coloca uma bolinhazinha aqui, ó. Ele não pode ser igual a 3, tá? Então, ele começa a construir os pontos a partir do 3. Legal? Tá aí o gráfico da função. Ok? Aí eu lhe pergunto, será que o limite existe? Vejamos. Vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Se você observar, ele tende a 3 pela esquerda, aqui é um ponto mais próximo de 3. Aí ele mais próximo de 5, ó, mais próximo de 3, mais próximo de 5. Então, quando x tende a 3 pela esquerda, vai direcionar 5. Agora, quando x tende a 3 pela direita, eu não vou mais colocar pela esquerda e pela direita, só olhar o símbolo aqui, ó. Tá? Esse menos na direita aqui significa dizer que é pela esquerda. E esse símbolozinho aqui, esse símbolo negativo, significa dizer que é pela esquerda. E esse símbolo positivo significa pela direita. Então, vamos entender a f de x, o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita. Agora eu vou pela direita, bem próximo, aí eu vou até a função, ó. Então, ele vai ficar mais próximo do 8, ó. E eu vou ficar mais próximo aqui, ó. Um número mais próximo do 3, ele está direcionando a 8. Mais próximo do 3, ele está chegando bem próximo do 8. Mais próximo do 3, ele está chegando bem próximo do 8. Então, o limite quando x tende a 3 pela direita, o seu resultado tende a 8. Ok? Como esses dois números são diferentes, ora, pela esquerda vai para 5, pela direita vai para 8, significa dizer, nesse caso, ó, são diferentes, ó. Ó, o 5 é diferente do 8, ó, tá? Significa dizer que o limite não existe, ok? Ele não existirá se pela esquerda ou pela direita for números diferentes, ok? Então, o limite de f de x quando x tende a 3, quando eu digo 3, significa pela direita e pela esquerda, tá? Ele não existe. Muito bem, agora eu vou calcular a f de 3. A f de 3 existe aqui, ó. F de 3 é 5, ó. Para x igual a 3, você pode substituir aqui, ó. 3 mais 2 dá 5. A f de 3 existe aqui, ó. Tá? Bacana? Como esses dois valores são diferentes, ó, um não existe. Só seria contínuo se o limite aqui fosse 5 e aqui é 5. Ok? Então, nesse caso, a função é descontínua, ou seja, tem um salto, ok? Se você colocar um lápis aqui, ela não continua. Você tem que dar um salto para continuar no outro canto aqui. Então, ela é descontínua. Bacana, né? Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Considere a função, aqui é uma função mista, f de x igual a 2x mais 1, tá? Do primeiro grau e aqui do segundo grau, x2 mais 2, segundo grau. Aqui é para x maior do que 1. E aqui é para x menor ou igual a 1. Ele quer saber, calcule o limite da função. Para se calcular o limite da função, eu vou ver se a função existe nas laterais. Calcular esse limite é saber se ele existe pela esquerda e pela direita aqui, ó. Então, a primeira coisa você vai fazer o gráfico ou então fazer esse método prático aqui, ó. Aqui você coloca um ponto, que seria, no caso, o número 1, o numeral 1, ó. Aqui, maior do que 1 é para a direita, ó. Maior do que 1, a setinha apontando, ó, é para cá, ó. Para cá, todos esses números para cá, ele vai estabelecer essa lei de formação, esse gráfico aqui. Não precisa traçar o gráfico. Então, para x maior do que 1, vai ser 2x mais 1. Aí você coloca f de x igual a 2x mais 1, tá aqui, ó. Todo número você substitui aqui, para x maior do que 1. 2, 3, 4, é nessa daqui, ó. Agora, para x menor ou igual a 1, pode ser 1. Você substitui na função do segundo grau, x2 mais 2. Ok? Então, vejamos aqui. Então, não precisa fazer o gráfico, só é dispositivo prático aqui, muito bom, né? Aí você determina. Então, eu quero saber o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, para cá, ó. Então, eu tenho que substituir nessa função aqui, ó. Quando x tende a 1. Então, onde tem x, você vai colocar 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2. 1 ao quadrado é 1 mais 2, 3. Então, x tende a 3. Agora, eu quero o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Pela direita é do outro lado. Então, você vai ter que substituir aqui. Onde tem x, bote 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Como esses dois valores são iguais, ó, pela esquerda e pela direita, ele direciona ao mesmo número, não precisa de gráfico, tá? Então, você já sabe que o limite existe. Porque eles são iguais.
E o limite de f de x quando x tende a 1 é 3. Bacana? Então essa é a resposta aqui. Calcula o limite de f de x quando x tende a 1, a resposta é 3. Ele existe. Aí eu quero saber a continuidade. Aí eu calculo f de 1. É claro que você vai calcular f de 1 aqui, ó, quando x for 1, nessa daqui. Então quando x for 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 2. Já tem uns cálculos aqui, ó. 1 ao quadrado mais 2, 1 ao quadrado dá 1 mais 2, 3. Ok? Então quando x tende a 1, dá 3. Então f de 1 é 3. Ora, só que tem um detalhe aqui, esses dois números são iguais, ó. O limite de f de x quando x tende a 1 é 3 e a f de 1 é 3, significa dizer que ela é contínua, ok? Porque eles são iguais. Eles são iguais se o limite da função de f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1. Show, né? Muito bom. Vejamos mais um exemplo. Considere a função f de x igual outra função mista do segundo grau, x2 mais 3x, e a do primeiro grau, 3x mais 1. Agora essa daqui vai ser estabelecida para x maior ou igual a 2, e essa aqui vai ser estabelecida para x menor do que 2. Tá legal? Eu quero saber a função, eu quero saber o limite da função quando x tende a 2. Será que ela existe? E quanto é o valor do limite da função quando x direciona 2 pela esquerda e pela direita? Vamos fazer o gráfico. Não precisa, tem um método prático aqui, ó. Só colocar um ponto e o ponto 2 direcionando a 2. Pela esquerda, ó, menor esse aqui, ó, menor do que 2, aqui é pela esquerda, ó, menor do que 2, ó. É o 3x mais 1, é a função do primeiro grau. E maior do que 2? Maior ou igual a 2, aqui pode ser igual a 2, é a função do segundo grau, é o x2 mais 3x, para cá. Então todo número, 3, 4, 5, 6, você substitui aqui, e o número 1, 0, menos 1, menos 2 é nessa aqui, ok? São dois gráficos aí. Eu quero saber o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Pela esquerda é por aqui, ó, quando for menor do que 2. Aí você tem que substituir nessa função aqui, ó. Onde tem x, bote 2, então vai ficar 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Show, né? Agora o limite da função de f de x quando x tende a 2 pela direita, para cá, ó. Pela direita você tem que substituir nessa função aqui, ó. x2 mais 3x. Como o x é 2, então vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. 4, aqui dá 6, 4 mais 6, 10. Observe que esses dois valores são diferentes. Quando x tende a 2 pela esquerda, vai para 7. E quando x tende a 2 pela direita, vai para 10. Significa dizer que a função não existe. O limite da função não existe. Legal? Então não existe o limite da função quando x tende a 2. Quando tende a 2, ele vai para 7. Quando x tende a 2, vai para 10. Então, não existe o limite. Ok? E a f de 2, quanto é f de 2? Você vai substituir onde tem a igualdade. Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Quanto é f de 2? É 2 ao quadrado, 3 vezes 2. Já está o cálculo bem aqui, ó. 2 ao quadrado, 3 vezes 2 dá 10. f de 2 dá 10. Ora, esses dois valores são diferentes, ó. Se aqui fosse 10, aqui fosse 10, a função seria contínua. Agora, aqui não existe, e aqui é igual a 10, significa dizer que a função é descontínua. Bacana, né? Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Se for diferente, então primeiro você vai ver se ele pedir o comportamento da função, se é contínuo ou descontínuo, você tem que fazer isso aqui, os limites laterais, e depois comparar no ponto. Tender a 2 é diferente de ser 2. Legal? Aqui é tender a 2, bem próximo de 2, muito próximo de 2. Agora aqui é 2, no ponto 2 mesmo. Temos uma atividade para os alunos da faculdade. Nós temos, primeira questão, eu dou uma função do segundo grau e do primeiro grau, menor ou igual a menos 2, maior ou igual a 2. Calcula o limite da função. Você vai ver se ela existe ou não existe. Eu quero saber o valor. Ela tendendo a menos 2. Verifique se a função é contínua no ponto menos 2. Show? Beleza, né? Segunda questão. Aqui, novamente, eu dou uma função do segundo grau, do primeiro grau. Agora é 3. Maior ou igual a 3, menor do que 3. Eu quero saber se o limite da função existe para x tender a 3, tá? E quanto é o valor. E verificar se ela é contínua ou descontínua no ponto 3. Considere a função, outra função do segundo grau aqui, a exponencial. Aqui é uma função exponencial, aqui é do segundo grau, quando x tende a menor do que 2, aqui é pela esquerda e maior do que 2 é pela direita.
calcule o limite da função quando x tende a 2. Aí você vai ver os limites laterais para saber se ele tende ao mesmo número. Aí, se tender, então o limite existe. E se existir, você coloca o valor dele aqui. Verifique se ele é contínuo ou descontínuo. Para saber se é contínuo ou descontínuo, o limite da função quando x tende a 2 será igual a f de 2. Veja se elas são iguais, aí ela será contínua se for diferente, descontínua. Show, né? Aqui eu tenho mais 3 questões. Calcule o limite, no ponto 1, aqui limite no ponto 3, e aqui ver se a função, limite tendendo a 1 também, e ver se ela é contínua ou descontínua. Aí 7, 8, 9, mais questões. Função do segundo grau do primeiro grau, função do primeiro grau, função da raiz quadrada e do primeiro grau. Verifique se tender a 0 aqui, contínua no ponto 0, no ponto menos 5, ó, e no ponto 2. Legal? Eu queria só agradecer a vocês. Obrigado por assistir essa aula. Deixe seu comentário, ele é muito importante. Inscreva-se no meu canal. Tem um canal, tem muitas questões. Eu vou botar milhares de questões lá, tá? Pra gente. Muito obrigado e aquele abraço aos alunos da faculdade Lourenço Filho, né? Os meus queridos alunos, FLF, Faculdade Lourenço Filho, aqui em Fortaleza. Mande o trabalho para esse e-mail, o e-mail dos trabalhos, renato.padilha, professor Padilha, né? renato.padilha, @flf.edu.br. Eu queria desejar a vocês um forte abraço e fica com Deus. Até a próxima.